Olá, meus queridos. Esse é o nosso segundo vídeo da nossa oficina Spoiler do Enem, os 5 conteúdos de física que mais caem. E a gente vai abordar nesse vídeo, que é a continuação do vídeo anterior. Então, sugiro que você assista o vídeo anterior para poder compreender o que vai aparecer nesse vídeo. Nós vamos trabalhar com 5 questões, tá? Vão ser apresentadas para vocês, de edições anteriores do Enem, sobre cada um dos 5 temas de física que mais aparecem nas provas, tá? Que são mais recorrentes. E aí você vai ter condições de entender como é uma questão do Enem, tá? Como é que ela é apresentada, como fazer a leitura correta, como ganhar algum tempo, né, algumas questões partindo diretamente para o comando da questão. Então vai ser uma questão vão ser questões bem interessantes, com imagens, algumas com gráficos, tá? Questões mais simples, questões mais complexas. Então vai dar para você ter um panorama geral do que é a prova. E a partir daí você pode direcionar os seus estudos, tá? Pode começar a desenvolver mais questões do tipo, ok? Vou ficar à disposição para tirar dúvidas, seja na sala, seja via WhatsApp. A professora Paula também está à disposição. E espero que gostem da aula, tá bem? Vamos lá? Bom, nossa primeira questão, uma questão de mecânica, mais especificamente sobre cinemática, que é um conteúdo também muito recorrente nas provas, e é do Enem de 2010, tá? Da segunda aplicação. Pô, gente, uma forma muito prática, tá, de você ganhar um certo tempo na hora de executar uma questão como essa, é você tentar partir diretamente para o comando da questão. Lembra lá que a gente viu no vídeo anterior que toda questão ela tem um comando, exatamente o que a questão está querendo. Então, ao invés de ler o texto inteiro, você pode tentar ir no comando para ver se o comando depende do texto ou não, tá? E você economiza algum tempo. Então, o comando dessa questão, que tem esse textinho pequeno aqui em cima, né? Tem um enunciadozinho aqui no meio, um gráfico, e o comando está mais aqui abaixo. E tem o seguinte: as velocidades dos veículos variam com o tempo em 2 intervalos. 1, entre os instantes 10 e 20 segundos. 2, entre os instantes 30 e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente, isso aqui é uma informação importante, em metros por segundo quadrado, nos intervalos 1 e 2, respectivamente. Então, o intervalo 1 é esse pedacinho aqui, ó, que vai de 10 a 20 segundos, e o intervalo 2 vai de 30 a 40. Veja, não dá para saber exatamente o que é sem ler o que está lá em cima, mas eu vou fazer uma breve explicação aqui, sem fazer a leitura, vocês vão entender. É o seguinte, o textozinho é só para ilustrar o tema da questão, que é 2 carros, né, parados no semáforo, aí um acelera, o outro acaba freando, e aí você tem um motorista prudente e um motorista imprudente. Nós temos o seguinte: 2 carros, A e B, estão sendo conduzidos por 2 motoristas, e em um determinado instante, que é quando t é igual a 0 segundos, é esse ponto aqui, ó, do gráfico. Nesse ponto, os motoristas estão passando lado a lado. E aí, a reação dos motoristas em relação a um semáforo, que aparece aos 10 segundos, tá? Vou até colocar aqui, ó, eles viram o semáforo, e ele ficou amarelo, né? Semáforo amarelo. A reação dele está descrita aqui no gráfico. Então, o que é que a gente tem que olhar para o gráfico? A gente tem que saber que é um gráfico que relaciona velocidade em metros por segundo pelo tempo em segundos. Tá? Então, já está tudo na unidadezinha do sistema internacional. Metro por segundo e segundo. Esse gráfico aqui, ele representa a taxa de variação da velocidade. Então, se ele está retinho aqui, ó, paralelo a esse eixo do tempo, que é o eixo X, o carro mantém velocidade constante. Quando o gráfico começa a cair, é porque a velocidade está diminuindo. Tá? Mesma forma, quando o gráfico começa a subir, ó, como é o caso do motorista A, ele aumenta a velocidade, né, bastante, depois mantém a velocidade constante, depois freia, diminuindo, né, a curva está ascendendo, está, né, para baixo. Isso quer dizer o seguinte, gente, que cada motorista reagiu de uma forma quando viu o semáforo. O semáforo é nesse ponto aqui, ó.
é quando chega no instante 10 segundos. Logo, observe o motorista B. Ele viu o semáforo, começou a frear, manteve velocidade constante e freou novamente até parar em 40 segundos. Mas ele veio freando de maneira gradual, né? Então, esse não é um motorista imprudente, né, no primeiro momento. Aí a gente olha para o motorista A. O que é que aconteceu com ele? Ele viu o semáforo em 10 segundos e o que ele fez? O semáforo estava amarelo, ele acelerou bastante para ver se conseguia passar no semáforo. Depois ele manteve a velocidade constante e vamos supor que ele viu que não dava para frear, não dava para passar de vez, perdão. Então ele meteu o pé no freio, freou bruscamente e parou em t igual a 40. Logo, o motorista em questão que a gente vai analisar é o motorista A, que é o motorista imprudente. E aí, aqui eu risquei o A, pronto, motorista A. Temos velocidade e temos o tempo. A equação que relaciona essas duas coisas é a equação da aceleração, que representa a variação da velocidade em função do tempo, ou seja, ΔV sobre ΔT. Esse delta significa variação, tá? E pode ser escrito assim também, ó. V menos V0, ou seja, a variação da velocidade final menos a velocidade inicial, e T menos T0, tá? Tempo final menos o tempo inicial. E a gente calcula isso em módulo, tá? Ou seja, mesmo que dê negativo aqui, a gente vai encontrar uma variação positiva. O que significa acelerar? Acelerar significa variar a velocidade. Então, quando a velocidade muda, aumentando ou diminuindo, ou seja, quando o carro está parado e arranca uma certa velocidade, ele vai acelerar. Ou quando um veículo está vindo a uma certa velocidade, ele freia até parar, ele também está acelerando. A diferença é que um acelera positivamente e o outro acelera negativamente. Como a questão quer saber do carro A entre o instante 10 a 20 segundos e o outro entre o instante 30 a 40, nós podemos fazer, aplicando essa equação aqui, encontrar qual foi a aceleração nos dois instantes. Então vamos chamar aqui, ó, do módulo de aceleração no instante 1, vai ser definido como sendo variação da velocidade pela variação do tempo. Isso é V menos V0 dividido por T menos T0. Bom, T menos T0 é esse intervalo aqui, né? Ó, tempo final 20, tempo inicial 10. E a variação da velocidade aí, nesse caso, ó, nesses dois instantes, a velocidade final foi 30 metros por segundo e a inicial foi 10. Tá? É só a gente ligar aqui o gráfico, né? Esse ponto se conecta com esse e esse ponto aqui se conecta com 30. Então nós ficamos com a aceleração 1. Aceleração 1 como sendo igual a 30 menos 10, foi a velocidade, dividido por 20 menos 10. Isso dá para a gente 30 menos 10, 20, 20 menos 10, 10. Tá? Cortou aqui, ó. Isso é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Primeira aceleração. E a segunda aceleração, vamos chamar a aceleração 2, né, em módulo, nós temos novamente V menos V0, T menos T0. Ó. Tempo final, 40, tempo inicial, 30. Qual foi a velocidade do carro? Em 40, ela foi 0, né? Está chegando aqui a velocidade nesse ponto, então foi 0. E a velocidade inicial, 30, estava aqui, ó. Em 30 segundos ele estava a 30 metros por segundo. Então a velocidade final vai ser 0, menos a velocidade inicial, que foi 30, dividido pelo intervalo de tempo, que vai ser 40 menos 30. Tá? Como você está percebendo que isso aqui vai dar um valor negativo, então aplica o módulo, tá? Vai ficar tudo certinho. 0 menos 30 dá menos 30, dividido por 40 menos 30, 10. Como está em módulo aqui, ó, cortei 0 com 0. Então, essa aceleração 2, ela vai ser igual a 3 dividido por 1, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, respectivamente, em 1 e 2, a velocidade, a aceleração foi 2 metros por segundo ao quadrado e 3 metros por segundo ao quadrado. Isso dá para a gente a letra D, tá, como resposta. Então, veja como uma questão de cinemática simples,
mas que tem muitos conceitos legais e principalmente você analisa o gráfico. Tá? Uma coisa interessante sobre o gráfico é que se o gráfico representasse uma multiplicação entre os eixos, se na equação velocidade e tempo se multiplicasse, né, que não é o caso, é uma divisão, você poderia achar a área do gráfico, e a área do gráfico seria a terceira grandeza, tá? Que não está aí presente, não é o caso. Um gráfico de velocidade e tempo, a área não vai dar para a gente um valor, certo? A área do que está aqui dentro, né? Que por sinal é uma área bem dificilzinha de calcular, né? Teria que partir aqui em alguns triângulos e tal, poderia dar um bom trabalho. Ok, gente? Vamos para a próxima questão? Bom, gente, questão 2, questão agora tema eletricidade, também é um tema que sempre aparece, circuitos, vez e outra, está na prova do Enem, então vamos analisar essa questão. É uma questão de 2014, interessante que eu achei, e dá para a gente entender muita coisa e relembrar muita coisa. Veja, a questão fala sobre fusíveis, tá? Então, descreve aqui um pouquinho sobre o que são fusíveis, alguns modelos, e a figura, nós temos aqui um circuito, onde nós temos resistor, tá? Aqui R, resistor, temos uma lâmpada, a potência da lâmpada, e temos aqui um alto-falante, né, onde nós já temos a corrente que passa por ele. Lembro para vocês que a corrente ela circula a partir da fonte, né? A fonte aqui tem 12 volts, então é a força que vai impulsionar os elétrons dentro dos fios, dentro do condutor, para que ele consiga percorrer, né? Para que a corrente consiga percorrer todo o circuito. E o fusível, não sei se você sabe o que é um fusível, mas ele tem essa carinha aqui, ó. Tem um filamentozinho aqui dentro e ele fica conectado ao circuito. Tá? Então vai passar uma corrente I por ele. E se a corrente for muito grande, né, o suficiente para romper o fusível, ele vai abrir e o circuito todo para de receber corrente. Tá? Então essa é a função do fusível, é proteção dos equipamentos. Tá? Então nós temos a fonte de 12 volts, temos um resistor de 12 ohms, temos uma lâmpada de 6 watts e temos um alto-falante de 1 ampere. Aí a questão diz que o fusível foi projetado para suportar uma corrente de até 20% maior que a corrente nominal. Ou seja, é a corrente total do circuito mais 20%. Vou colocar aqui esse detalhe. É I total mais 20%. Isso aqui é o que nós estamos procurando. Tá? Vai ser a corrente que vai passar, que pode passar pelo fusível antes dele se romper. Certo? Bom, em relação à teoria, nós precisamos lembrar lá da eletricidade que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Tá? Isso também pode ser representado como sendo um V, né? É a mesma coisa. V é igual a RI. Tá? Aí tem até um macetinho, né? Para lembrar disso aqui. É o quem vê ri. Tá? Então, tensão é igual a resistência vezes a corrente. Nós também temos que a potência de um equipamento ela é dada pela tensão vezes a corrente. Então, repare, nós temos aqui tensão, no resistor nós temos a resistência, tá? Desse resistor. Então, nós temos aqui tensão, temos resistência, dá para descobrir a corrente que passa pelo resistor. Na lâmpada, nós temos potência e sabemos a tensão da fonte. Então, temos aqui ó, potência e sabemos a tensão. Dá para descobrir quem é I. Então, a gente vai precisar descobrir a corrente que passa no resistor, a corrente que passa na lâmpada e a corrente que passa no alto-falante a gente já sabe. Então, basta descobrir as duas correntes. Tá? Então, primeiro, no resistor, qual a corrente que passa por ele? Nós temos que U é igual a RI, e aí só colocando I em evidência, ficamos com U sobre R. Tá? Basta pegar a tensão, dividir pela resistência. A tensão é de 12 volts, dividido pela resistência, que também é de 12 ohms. Tá? 12, não é volts, mas é ohm. 12 dividido por 12 é igual a 1 ampere, que é a unidade de corrente. Então, a corrente que passa pelo resistor é a corrente de 1 ampere. E a corrente que passa pela lâmpada? Vamos descobrir agora.
na lâmpada. Na lâmpada nós não temos a resistência, mas temos a potência da lâmpada. Então a potência é igual a tensão vezes a corrente. Como queremos descobrir a corrente, colocando I em evidência, vamos ter que I é igual a potência dividido pela tensão. Tá? A potência é de 6 watts e a tensão é de 12. Tá? 6 dividido por 12, isso é meio, 0,5 ampere. Beleza? Então sabemos uma corrente, sabemos duas correntes, sabemos a terceira corrente. Então qual é a corrente total que passa aqui? E total vai ser o somatório das três correntes. Então vai ser 1 ampere do resistor mais meio ampere da lâmpada mais 1 ampere que passa aqui no alto-falante. Então somando tudo aqui nós temos 2,5 ampere de corrente. Mas aí no resistor dá esse total de corrente aqui, no fusível, dá esse total de corrente mais 20%. Então é só a gente calcular agora 20% desse valor aqui. Então nós ficamos com o total é 1 e 20% é 0,2, né? Então isso dá para a gente 1,2 que multiplica 2,5 ampere. E aí fazendo os cálculos certinho você encontra 3 amperes como resposta. Tá? Então a corrente máxima suportada, que é a letra E, né? É a corrente de 3 amperes que pode passar por esse fusível antes dele se partir e abrir o circuito. Beleza? Então veja como uma questão simples, a gente relembrou um monte de teoria aqui, ó, que serve para a gente aplicar em outras questões, tá? Maravilha, vamos para a próxima questão. Questão 3, uma questão de ondulatória, tá? Teoria das ondas. Vocês estudam lá no segundo ano do ensino médio. E é uma questão bem interessante, tá? Uns conceitos que a gente vai relembrar e vale a pena. É uma questão do Enem de 2013. Ela diz o seguinte: uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha sem sair do lugar e sem se deslocar lateralmente ficam de pé e se sentam, sincronizados com as linhas adjacentes, ou seja, que estão à frente e atrás. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva conforme a ilustração. Então, primeiro está sentado, e depois o outro vai levantando, tá, e forma uma onda, tá, que a gente conhece por ola. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora, um dado importante, e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e sentam organizadamente e distanciadas entre si 80 centímetros. Então, são informações que a gente pode utilizar para resolver o problema. E o comando da questão é, nessa ola mexicana, a frequência da onda, olha lá, a frequência da onda em Hertz, que é a unidade de frequência, é um valor mais próximo de. Então, marcar aí onde é que está mais próximo o valor dessa frequência da onda. Antes da gente começar, deixa eu mudar aqui a cor, para a gente relembrar alguns conceitos importantes, tá, dessa questão, nós temos o seguinte, ó, que para uma onda, o período ele é definido como sendo uma oscilação completa. Ou seja, toda vez que a onda se propagar, fez uma oscilação completa, ó, começou aqui, veio, terminou aqui. Repare que se ela continuar oscilando aqui, ela vai se repetir, né? Então isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso. Então uma oscilação completa vai desse ponto aqui até esse. Então isso é o período da onda, tá? Uma oscilação completa. Temos também a frequência da onda. A frequência é o número de oscilações ou voltas por unidade de tempo. Isso é definido como sendo a frequência. E a frequência, ela é dada, vou colocar aqui embaixo, a frequência, ela é o inverso do período. E o período é o inverso da frequência, tá? Porque a gente escreve 1 sobre t, ou se você trocar aqui, t é igual a 1 sobre f. Certo? Mas como a gente normalmente trabalha com a frequência, então a frequência é 1 sobre t, que é o período. A unidade disso aqui é o Hertz. Tá? São ciclos por segundo, né? Ciclos por unidade de tempo. Temos também uma equação muito importante, que é a equação fundamental da onda. Que ela diz o que para a gente?
que a velocidade de propagação é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento de onda, lambda, tá? Essa letrinha grega aqui. Então, é basicamente isso que a gente vai precisar lembrar para resolver essa questão. Mais especificamente, a frequência não vai ser necessária dessa forma. Então, vai calcular a frequência a partir disso aqui, a partir da velocidade e do comprimento de onda. Bom, a questão diz para a gente, está aqui em azul, que a distância entre duas pessoas é de 80 centímetros. 80 centímetros. Isso aqui, transformando para metro, é igual a 0,8 metros, né? Basta dividir por 100. Você corre a vírgula 2 casas para a esquerda. 0,8 metros. Ó, a distância de uma pessoa para outra, 0,8 metros. Nós temos no total 16 pessoas formando uma onda. Isso equivale, se temos 16 pessoas, nós temos 15 espaços vazios entre essas pessoas. Portanto, o comprimento de onda ele vai ser esse espaço vazio 15 vezes a distância entre duas pessoas. Então, 15 vezes 0,8 dá 12 metros. Vai ser o tamanho dessa onda, o comprimento dessa onda, da primeira até a última pessoa, que é a 16ª. Veja como a velocidade da onda foi dada em km por hora. Então, a gente resolve isso aqui facilmente, passando para metro por segundo, pegando esses 45 km por hora e dividindo por 3,6, tá? Que é a unidade de conversão de quilômetro para metro por segundo. Quando fizer essa continha aqui, a gente encontra 12,5 metros por segundo. Então, isso aqui é a velocidade de propagação da onda. Ótimo. Se a gente quer descobrir a frequência f, basta utilizar essa equação, né? Então, a velocidade é igual ao comprimento vezes a frequência. Como a gente quer encontrar a frequência, basta escrever f em evidência, e aí ficamos com v sobre lambda. Pronto, agora é só substituir os valores. V é igual a 12,5 metros por segundo, a gente encontrou aqui, e o comprimento de onda é 12. Fazendo essa divisão aqui, a gente encontra que f é aproximadamente 1,04 Hz. Essa é a resposta da questão. Como a questão quer saber de onde está mais próximo, né, esse valor aqui, não está exato, esse valor está mais próximo de 1. Tá? Então, a nossa resposta aqui é a letra C, já que deu 1,04. Está longe de 1,9 porque não é 1,4, né? 1,04. Isso aqui está muito próximo de 1. Se fosse para arredondar, a gente diminuiria um pouquinho o valor. Ok, gente? Então, essa aqui é uma questão bem legal. Espero que você tenha gostado, tenha compreendido e tenha relembrado muita coisa que você já estudou nas séries anteriores. Nossa quarta questão é uma questão de termologia, estudo da temperatura, troca de calor. É uma questão com uma certa quantidade de informação, né? Tem uma certa quantidade de texto, inclusive. E a gente vai dar uma diminuída aí, vou contar a história para vocês da questão, mas eu sugiro que, se você realmente está acompanhando, pause o vídeo, tente ler primeiro, tente entender a questão, depois você continua, tá? Temos aqui a imagem de um gerador de energia solar. A primeira questão informa que em um determinado lugar onde esse gerador está, a irradiação solar é de 800 watts por metro quadrado, né? A intensidade luminosa vindo do Sol. Watts, unidade de potência, metro quadrado, unidade de área, né? Então, em um metro quadrado, chegam ali 800 watts de potência. Lá dentro desse coletor solar, existe um cano com óleo, e aí esse óleo se aquece a 400 graus Celsius, e depois esse calor é transferido para a água, e ela vai se vaporizar em uma caldeira. Tá? E aí, na pressão formada por esse vapor da água, vai ser acoplado a uma turbina e um gerador de energia elétrica. Então, você está convertendo diretamente energia solar em energia elétrica a partir do uso de turbinas, seguindo os princípios da termodinâmica. Aí nós temos uma série de informações aqui que eu vou acabar copiando para vocês verem. Considerando que a distância entre a borda inferior e a superior da superfície refletora seja de 6 metros, ou seja, desse ponto aqui, ó, até esse ponto aqui, nós temos 6 metros,
que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado, ou seja, toda a potência que chega do Sol entra, e que o calor específico da água é de 1 caloria por grama por grau Celsius, perdão, e isso é igual a 4.200 joules e todas essas unidades aqui. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico de água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius em 1 hora está entre. Então, qual deve ser o comprimento, tá? Desse ponto aqui até lá embaixo? Qual deve ser o comprimento desse refletor para que se consiga elevar de 20 para 100 graus Celsius 1 metro cúbico de água em 1 hora? Tá? Então, isso tem bastante informação aqui. Inicialmente, a gente vai utilizar duas equações do estudo lá do calor, que é o Q macete. Você lembrar lá, o Q macete, quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes ΔT, que é a variação de temperatura. E vamos utilizar também uma relação que é potência recebida igual a Q, que é a quantidade de calor, que a gente vai descobrir um pouquinho antes, dividido pela variação do tempo, tá? ΔT. Não é variação de temperatura, que é variação do tempo. E aí a gente vai aplicar essas duas equações e vamos encontrar. Bom, primeiramente vamos colocar aqui os valores que nós temos. Tá? Deixa eu colocar em verde mesmo. A questão dá para a gente ó, que a irradiação é de 800 watts metro quadrado. Diz que o comprimento é de 6 metros. Tá? O calor específico da água é 4.200 joules por quilograma grau Celsius. Temos a massa, que é de 1.000 quilogramas. Tá? A massa da água, né? 1 metro cúbico. Temos o ΔT, que é igual a 1 hora. E aí 1 hora é igual a 3.600 segundos. Se fizer a conversãozinha, isso dá 36 vezes 10 ao quadrado segundos. É o valor que a gente vai utilizar. O que é que nós temos mais? E temos a variação de temperatura, ΔT, que vai ser 100 menos 20 graus, que dá 80 graus. Então, temos todas as informações para a gente começar a calcular. Vou colocar aqui em azul. Ó. Primeiramente, vamos aplicar essa equação aqui. E vamos ter que quantidade de calor vai ser massa, calor específico, variação de temperatura. Tudo isso nós já temos. Tá? Então, nós temos que Q vai ser igual a massa, 1.000 kg, calor específico, 4.200, tem um zero a mais, vezes variação de temperatura, que é 80. Então, multiplicando tudo isso aqui, um jeito fácil de fazer é você fazer 42 vezes 8 e depois repetir todos os zeros. Tá? Isso dá para a gente 336 vezes 10 a sexta joules. Você confere aí esses cálculos, vê se está tudo certinho. E a potência recebida, ela vai ser esse valor aqui dividido pelo tempo. Então, será 336 vezes 10 a sexta, dividido pelo ΔT, que a gente já encontrou, que é 36 vezes 10 ao quadrado. E aí, fazendo essa continha aqui, nós ficamos com 9,3 vezes 10 a quarta watts. Repare, divisão de potência da mesma base, a gente subtrai os expoentes, né? 6 menos 2, 4. Então, dá esse valor aqui. Aí, precisamos raciocinar um pouquinho. Veja, se a área do coletor, fazendo uma regra de 3, em 800 watts, melhor, em 1 metro quadrado, nós temos 800 watts, e esse valor de potência aqui vai ser relacionado a que área, especificamente? Vamos chamar a área de A. 9,3 vezes 10 a quarto watt equivale a quanto em área? Se 800 watts equivale a 1 metro quadrado. Então, fazendo essa regrinha de 3, a gente vai chegar no valor de área. E aí ficamos com a área igual a 9,3 vezes 10 a quarta dividido por 800.
Tá? É só fazer meio pelos extremos, né? Esse valor aqui vezes 1 e 800 vezes A. E aí, isso aqui dá para a gente algo aproximadamente igual a 116,25 metros quadrados de área. E aí nós temos, né, o comprimento do coletor, que é de 6 metros. Então, fazendo que a área vai ser igual a comprimento total vezes a largura, nós temos que esse comprimento total D, ele vai ser igual a área dividido pela largura. Então, vai ser 116,25 dividido por 6 metros, está aqui, ó. Isso dá para a gente que D é aproximadamente igual a 19 metros, ok? Então, a gente fica com um valor, ó, entre 15 e 21 metros, né? 19 está nesse intervalo. Maravilha. Letra A. Tá? Uma questão um tanto trabalhosa, né? Com muitos valores, mas se você organizar tudo direitinho, dá para chegar, né? Repare que a questão deu para você essa largura aqui, né? Ela queria saber o comprimento desse coletor inteiro. Então, o comprimento, você poderia também pensar, né? Já que é uma área retangular, isso aqui é base vezes altura, tá? Então, a questão te deu a altura, você descobriu a base. A gente só mudou os valores, né? Perdão, a gente só mudou as letras, né? Aqui ficou A igual a D vezes 0, mas podia ser base vezes altura. Também ia chegar exatamente igual. Beleza? Então, questão 4. Vamos para a próxima, quinta questão e última. Última questão, a questão de óptica geométrica. Questão do Enem de 2012. Tá? Uma questão bem interessante, mais simples, né? Para a gente dar uma relaxada um pouco, já que as questões anteriores foram um pouco trabalhosas. Então, nós temos: alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando a notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz. Então, tem aqui algumas opções, né? Pode ser refletido, emitido, espalhado. Então, o que vai acontecer com essa luz? Bom, para fazer essa questão, a gente precisa relembrar de alguns conceitos lá da ótica. Tá? É uma questão bem simples, uma questão teórica. Imagina aqui que nós temos o ar aqui fora e aqui a água. Tá? Então, são dois meios diferentes, né, que têm índices de refração diferentes. O N aqui em cima é um, o N aqui é outro. Vou até colocar aqui, ó, N1, N2. E, portanto, N1 é diferente de N2. O índice de refração é diferente. E aqui nós temos, ó, o índio aqui fora, só representar o olhinho do índio aqui, ó. E ele quer pescar, obviamente. Você deve concordar comigo que, se ele está vendo o peixe na água, o raio de luz não está saindo do olho dele e indo para o peixe. É o contrário. O raio de luz está batendo no peixe e está chegando até a visão do índio. Tá? Porque senão ele seria um X-Men, né? Ele teria a possibilidade de lançar um raio a partir do olho. Então é justamente o contrário. Bom, se o raio está chegando aqui, a impressão que o índio tem é que o peixe está nesse ponto aqui, ó. Por exemplo. Só que isso aqui é a imagem do peixe. Por que o peixe não está nesse ponto? Porque exatamente o feixe de luz que está saindo do peixe e indo para o olho do observador, né? No caso, o índio, colocar aqui do lado, o índio, sofre um pequeno desvio. Por quê? Porque quando sai da água, a velocidade de propagação muda no meio. Isso tem a ver com o índice de refração. Por isso que o índio ele tem que jogar o arpão um pouquinho para baixo, porque é exatamente a posição real do peixe. Isso aqui é a imagem formada pelo desvio que a luz sofre ao passar da água para o ar. Então ele joga um pouquinho mais para baixo porque é a posição real. Isso significa que quando muda de meio, a luz ela muda de velocidade. Então isso tem a ver com o índice de refração do meio em que a luz está passando. Tá? Nesse caso, saindo da água e indo para o ar, ocorre esse desvio. Tá? Ocorre
a refração da luz. Beleza? Bom, e aí agora, lembrando de toda essa teoria, é só aplicar nas alternativas, você vai descobrir o que está certo e o que está errado. Primeiro, os raios de luz, eles são refletidos, eles são emitidos ou eles são espalhados pelo observador, pelo índio? Aliás, em relação ao peixe, né? Eles vão ser refletidos? Sim. Tá? A luz está sendo refletida a partir do peixe. Eles não vão ser emitidos, então a gente elimina isso aqui. Não vai ser espalhado, não vai ser emitido, só vai ser refletido. Então veja como você já fica com duas alternativas, né? Ou é A ou é a letra E. Bom, a letra A diz o seguinte: refletidos pelo peixe, não descreve uma trajetória retilínea no interior da água. Olha aí o erro. A luz, ela sempre segue uma trajetória retilínea. Tá? A luz não faz curva em situações normais dessa. Então a letra A também já está eliminada. Sobra para a gente a letra E, que é a resposta correta, que diz o seguinte: os raios de luz são refletidos pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Exatamente. Quando muda de meio, a luz desvia, tá? E esse desvio muda a posição real do objeto, nesse caso do peixinho. Isso também acontece em piscinas, tá? Quando você está numa piscina, do lado de fora, são dois meios diferentes, né? Ar e água, e você olha para o fundo da piscina e tem a impressão que a piscina é mais rasa do que é. Na verdade, a piscina tem a profundidade maior, exatamente porque quando muda de meio, a posição do fundo da piscina fica alterada, tá? Quando a luz muda de meio. Quando a luz sai da água e passa para o ar, ocorre exatamente isso que aconteceu com o peixe, tá? Você tem a impressão de que o fundo da piscina está mais próximo, mas na verdade ele está mais afastado. Beleza? Então, gente, essas são as 5 questões que acabaram ficando um pouco longas, né? Mas a gente vai relembrando os conceitos, vai trabalhando. Mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado até o final. E peço agora que vocês assistam ao último vídeo, tá? Que é um vídeo opcional, mas bem legal, que ensina sobre uma ferramenta bem legal de ensino de física, para você aprender de uma forma diferente, que são os experimentos virtuais. Tá? Eu mostro lá no próximo vídeo, que está mais um pouquinho aí acima. E deixe de finalizar toda essa trajetória da nossa oficina realizando o questionário que está sendo proposto. Lembro para você, mais uma vez, que esse questionário ele vai servir como avaliação para a professora de física de vocês e vai servir como avaliação da oficina que eu estou realizando, tá bem? Muito obrigado por participar, muito obrigado por assistir até aqui o vídeo e aquele abraço. Foi um prazer.